Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz, um dia abençoado, domingão hoje eu vim aqui de manhã cedo trabalhar só para fazer esse vídeo, tentar fazer esse vídeo se não chegar nenhum cliente, né, até o momento do vídeo. Mas o que eu quero trazer hoje para vocês é pérola da graça, é para que vocês possam crescer na graça e no conhecimento em Cristo Jesus e aprender realmente sobre esse reino maravilhoso que está estabelecido na terra, tá? Esse novo céu, essa nova terra, como Jesus pregou em Lucas, quando esse reino chegar, vocês não veriam, ele é invisível, é espiritual, é só para os da fé, tá bom, meu irmão? O céu já está estabelecido em nós. Novo reino, novo céu, nova terra, é o que nós já vivemos, mas só os da fé. E como a fé não é para todos, nem todos conseguem viver esse céu perfeito, esse reino maravilhoso e ver que realmente nós já estamos na presença do Pai e o Pai está conosco todos os dias, tá bom? Então vamos estar pegando aí a lição aí. Hoje eu vou estar querendo aqui trazer a ideia do último pregador, tá bom? O último pregador do livro, o último pregador que Deus escolheu e enviou para trazer as boas novas, tá bom? Se encontra no livro de 1 de Coríntios, capítulo 15. Isso aqui é pérola da graça, tá, meu irmão? Ó, aos novos inscritos, muito obrigado por você se inscrever no meu canal, por você estar compartilhando o seu tempo, né? A sua preciosa pérola da vida, a estar ouvindo essa pérola da graça, acompanhando os vídeos, deixando mensagem positiva. Seja muito bem-vindo, sinta-se abraçado pelo seu irmão João Carlos. Ó, a irmã perguntou, eu vejo o canal do irmão, mas eu não sei o nome do irmão. Meu nome é João Carlos, conhecido como Japa, moro na Praia Grande, tá? Aqui no bairro Tupiri, é onde eu me encontro, tá bom? Aqui a igreja é sem parede, a igreja é sem fronteira, ela não tem limite, ela alcança aonde tiver que alcançar vidas e pérolas preciosas que nem alcançou eu e você através dos vídeos dos irmãos e nós acompanhamos tudo junto e misturado, tá bom? Sinta-se amado, sinta protegido, sinta-se verdadeiramente abençoado com toda sorte de bênção, pois a palavra nos garante. Nós somos abençoados com toda sorte de bênção no reino celestial. E nós estamos nesse reino estabelecido no reino do fruto do Filho do seu amor. É aí onde nós se encontramos juntos, tá bom? Não é mais aquelas paredes que nos prendia, não é mais as paredes na onde nos aprisionavam, não é mais aquelas paredes que fazia nós mudar nossas vestimentas, fazia nós por uma obrigação mudar o nosso comportamento, as nossas falas. Não, aqui a igreja é sem fronteira, tu anda, se veste do jeito que quer, foi para a liberdade que Cristo vos libertou e hoje nós somos livres para fazer o que nós quiser, tanto para o bem como para o mal. Mas, cuidado, aquilo que o homem semear, que a carne semear, isso mesmo ela colherá. Então, cuidado para não viver apanhando da vida, para não viver colhendo os abrolhos e espinhos, mas procure fazer aquilo que vai te trazer qualidade de vida, tá bom? É o que nós estamos vivendo, meu irmão. 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 1, vamos estar lendo. Que Deus abençoe, não chegue ninguém nesse momento, tá bom? Ó, também vos notifico, irmão, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvo, se retiverdes tal como vou-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Nós não pode crer em vão, meu irmão. A gente tem que crer com confiança e ousadia nisso que Paulo estava pregando, tá bom? Porque, primeiramente, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12,
Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, do quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem. E hoje esses irmãos aqui já dormem também, né? Já estão na sepultura, porque estava se tratando de 2000 anos lá atrás, no primeiro século. Então essas pessoas não tem como estar vivas hoje, né, meu irmão? Então a gente tem que respeitar o tempo da parousia ali, tá? Ó, que dorme também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro, ó, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eles, assim pregamos e assim haveis crido. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como diz algum dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, a qual, porém, não ressuscitou-se. Na verdade, os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis no vosso pecado. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo império e toda potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Porque todas as coisas sujeitou aos seus pés, mas quando diz que todas as coisas estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo fim se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo e em todos. Amém, meu irmão? Qual que é a obrigação aqui? A obrigação aqui de Deus ter designado o último pregador para pregar para os seus filhos, para os seus irmãos, para anunciar aquilo que ele ouviu da boca de Deus. E aí entra agora essa pérola maravilhosa. A gente tem que entender o último personagem da história bíblica que Deus escolheu para anunciar as boas novas, é esse que traz a graça revelada do céu. É ele que traz pérolas maravilhosas, palavras inefáveis de Deus. Lá no livro de Atos 12, deixa eu ver, Atos 12 ou 22? Eu acho que é 22. Nós temos que ler para não ficar em palavras. Ó, aqui, ó. E um certo Ananias, Atos 22, versículo 12, tá? Um certo Ananias, homem piedoso, conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo, apresentou-se e disse-me: Saulo,
irmão, recobra as vistas. E naquela mesma hora ouvi. E ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheça a sua vontade e veja aquele justo e ouça a voz da sua boca, porque há de ser sua testemunha para com todos os homens que têm vistos e ouvido. E agora, essa mensagem é dada a nós, meu irmão, por intermédio de Paulo, por intermédio de Cristo, o ressurreto, que apareceu ao caminho de Damasco para Saulo e converteu Saulo. E tirou Saulo da religião, da lei, dos legalistas. Saulo, ele era um fariseu, perseguidor daqueles que estavam anunciando a Cristo. Por quê? Porque os fariseus, os judeus ortodoxos do passado, eles não creram em Cristo. Eles estavam com sua fé em Jeová, na lei de Moisés. Jeová, na lei de Moisés. Jeová, na lei de Moisés. Eles defendiam essa posição, porque para eles era como estatuto perpétuo, meu irmão, para sempre, e eles tinham que estar naquilo. Só que todos os profetas e a lei e Moisés falou de Cristo. A lei e os profetas tinham anunciado Cristo. Lembra os caminhos de Emaús, quando Jesus aparece os dois e ele fala assim: o que a lei e os profetas e Moisés falavam ao meu respeito? Não falava que tinha que padecer, morrer, ser torturado, né? E ao terceiro dia ressuscitar, e que o reino dele não era dessa terra, era o reino celestial, espiritual, meu irmão. Então, Saulo, convertido para Paulo recebe de Cristo ressurreto as boas novas, as boas do reino estabelecido, as boas daquilo que nós estávamos vivendo e que nós tínhamos que viver, meu irmão. Entendeu? E o próprio Jesus de Nazaré, no seu tempo da carne, ele tinha deixado uma mensagem falando também a respeito de Saulo. Deixa eu ver aqui onde que tá. Se eu não me engano, 12, vamos ver. Aqui, ó. Olha só como que é maravilhoso a gente ler as escrituras e entender. Tem que entender, meu irmão. Tem que entender. Capítulo de João, versículo 16, versículo 8 em diante. Vai estar assim, ó. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo já estava julgado. Quem era o príncipe do mundo julgado pelos judeus à morte? Quem era? Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo do que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Aí a gente vai ler o cumprimento disso daqui lá em Atos, quando Ananias coloca a mão em Saulo e fala: Saulo, foi você que Deus separou, designou para subires e ouvires da boca do justo palavras inefáveis e anunciar a nós a verdade de Deus. Tu tá entendendo? A igreja vai pregar aqui que é o Espírito Santo. Espírito Santo, meu irmão, era o espírito de um homem justo, de um homem honesto, de um homem íntegro, que se converteu realmente à fé do Cristo e anunciou a palavra dele, anunciou a verdade dele, aquilo que ele queria que anunciasse. E Saulo foi o único que pregou sobre o fruto do Espírito, sobre a vida da humanidade, meu irmão. Foi o único que começou a ensinar o reino estabelecido, o reino do fruto do Filho do seu amor. Ele entregou nós como uma virgem pura, né? Uma virgem pura para o noivo. Então, quando Paulo ele começa a pregar e falar que Cristo é a nossa justiça, que nós não temos pecado, porque o fim da lei, né? Aonde não tinha mais a lei, não tinha pecado. E começou a ensinar essas boas novas, intermédio para os seus irmãos. E isso
para Paulo, muitos podem pensar assim, pô, foi fácil demais, né? Foi mamão, porque não foi mamão não, meu irmão. Saulo, ele não intervia na lei. Saulo, ele não vinha interferindo na pregação dos judeus, da lei, dos judeus cristãos, dos judeus que estavam pregando, que tinham que crer em Cristo, que era ali os 12 apóstolos, os 12 discípulos, tá? Ele não interveio. Paulo, ele sabia que ele não poderia intervir na lei até enquanto a lei durasse. Porque os judeus, eles tinham que perseverar até o fim na lei, para que eles fossem salvos. Depois que o tempo caísse, eles seriam libertos. Mas Paulo, até então, ele nunca pregou contra a lei, porque ele sabia, a lei é boa, se você agir dela legitimamente, ela vai te mostrar a sua justificação. Ela te justificará. Se a lei tinha 613 leis, e você cumprindo 613 leis, quem poderia te acusar perante a lei alguma coisa? Você era um homem justo, meu irmão. Mas como aquele povo nunca conseguia cumprir a lei, eles eram injustos e pecadores. Porque a lei, ela foi feita para pessoas injustas e pecadoras, meu irmão. Mas quando Cristo morre na cruz e tira o pecado do mundo, remove-se o pecado do mundo. É por isso que lá em 1 de Coríntios, a palavra lá estava falando o quê? A palavra estava falando que se Cristo não morreu, né? Se Cristo não morreu, então ele não removeu o pecado. O pecado ainda estaria no mundo, mas se ele morreu, já não teria, porque ele morreu pelos nossos pecados. E João Batista pregou a respeito desse homem. Tá aí o homem que tira o pecado do mundo. E ele tirou. Meu irmão, essas falas, elas vêm através de Cristo, dada a Paulo. E Paulo anuncia a verdade desse Cristo. E se eu não acreditar no que Paulo está pregando, eu vou acreditar no quê? Num cão guloso? Num cão que está querendo controlar vidas, tirar dinheiro dessas vidas pobres, miseráveis que estão dentro da igreja, porque só quem vai para dentro de uma igreja são pessoas pobres e miseráveis, tanto na fé como no hábito espiritual, ou pessoas que já estão para morrer e estão com medo de morrer e ir para o inferno. Porque você não vai chegar lá, não vai ver um filho de Deus, embaixador de Cristo. Porque se eles entrar em uma comunidade que está reunido pessoas da graça de Deus, pessoas que estão prontificadas a dizer, eu não sou seu pastor. Aqui nós somos embaixadores de Cristo, falando das coisas do reino, da pátria amada. É disso que nós falamos. Nós estamos estabelecidos como embaixadores de Cristo. Nós a falamos e mostramos documento que nos comprova sobre esse reino, sobre essa pátria. Nós falamos da pátria amada de Cristo ressurreto. Nós não estamos falando da pátria que viveu Jesus de Nazaré no tempo da Judéia, junto com os judeus. Nós não estamos falando isso, nós não estamos pregando isso, nós não prega isso. A gente prega o quê? O que Paulo ganhou, ó. A gente fala da pátria que Cristo mandou anunciar. Eu anuncio aquilo que Cristo me deu para anunciar. Também vos notifico, irmão, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste, ou no qual também permanecer, pelo qual sois salvo e se retiverdes, tal como vou-lo tenho anunciado, se não creste em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Ele recebeu de Cristo e anunciou a nós, e nós estamos aprendendo dele, e nós somos embaixadores com ele, porque tem pessoas que não sabem. Tem pessoas que entram agora para a igreja achando que vai estar perto de Deus e eles colocam de volta ao vômito. Colocam de volta o jugo que Deus tirou, que Jesus pagou o preço. Tudo que Jesus removeu encravando na cruz, esse povo hoje dentro dessas comunidades, Assembleia de Deus, Deus é Amor, Congregação, Reino de Deus, Universal do Reino de Deus, a Igreja do Edir Macedo, a Igreja do Sila Malafaia, a Igreja do Agenodum, colocou tudo de volta à escravidão, meu irmão, e a mente deles estão perdida. E hoje eles fazem feitiço, fazem macumbaria dentro da igreja, faz feitiçaria para removeres a sua consciência de pecado. Não, filho, a minha consciência, ela está pura,
ela está justa no meu espírito. Eu sei que na carne eu tenho meus erros, tenho minhas falhas, eu vivo como ser humano, como qualquer outro ser humano da terra, mas enquanto eu estou sendo ser humano, eu também vivo da espiritualidade de Deus, mas a espiritualidade completa pelo que Cristo já completou na minha vida. E nele eu vejo a minha salvação, porque se fosse depender da minha carne, eu não conseguiria essa salvação. Mas como ele morreu, feito um único sacrifício e uma única vez, como diz as Escrituras em Paulo, nos rendeu eternamente para a salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre, meu irmão. É nessa posição que nós, o povo da graça, estamos estabelecidos. Temos que entender o porquê, a causa do último pregador na terra. O último pregador foi Paulo. O último a anunciar boas-vindas foi Paulo. E o seu irmão Pedro. Porque Pedro era cabuloso. Pedro, ele sabia que a lei era uma desgraça. Ele sabia, não a lei de Deus, tá, meu irmão? Mas a lei do documento. Guiado por aqueles homens que não perdoavam ninguém. Quando eles falhavam, eles eram punidos, né? Só que Paulo não. Paulo ele começou a entender. Pedro começou a entender que o que Deus tinha para a humanidade era bem melhor. Era bem melhor. O preço foi pago. E ele já não cumpria a lei ao pé da letra. Pedro não cumpria ao pé da letra. Está lá, em Gálatas. Quando Paulo viu que Pedro não andava conforme o Evangelho de Cristo, tem que andar conforme o Evangelho de Cristo mesmo. Ele se levantou na frente de todo mundo, na qual os dedos foram apontados na cara. Pedro, você, sendo judeu, não vive como judeu? Como queres viver você também? Quer transformar os gentios em judeus. Olha só, Pedro não andava mais com... Pedro, quando estava no meio dos irmãos gentios, ele comia carne de porco, ele comia, né, bebia, se lambuzava, chupava os dedos, né? Ele gostou de viver como gentil. Pô, a lei me proibia comer tudo isso daqui, cara. Todo esse jantar aqui, todas essas maravilhas eu não podia comer, porque eu estava preso em um papel, na lei. Mas só que o segundo papel, o papel da aliança, o papel da graça de Deus, aonde há o Espírito de Deus, aí há a liberdade. Você é livre para comer carne de porco. Você é livre para trabalhar no sábado, festejar no sábado, fazer o que quiser no sábado. Você é livre para não fazer mais jejum. Você é livre para viver sem Santa Ceia, sem pão, sem suco, porque o nosso pão foi Cristo e o nosso pão hoje é a palavra, continua sendo Cristo. E ele já pagou o preço por nós. Nós já tivemos participação da carne e do sangue de Jesus quando ele foi para o madeiro. Quando ele foi para o madeiro, ele entregou sua carne e o seu espírito justo por todos nós. E hoje nós, como estamos guiados pela fé, e lá em Romanos 3, né? 6,3 vai estar falando assim: não sabe vós batizados que todos fomos batizados na sua morte, com ele morremos e com ele também ressuscitamos. Olha onde que foi o nosso batismo, que a nossa velha natureza ficou na cruz e não na água do batistério, meu irmão. Água não, sabe? A gente volta para dentro desses rudimentos aí, eles ficam colocando os rudimentos velhos, fermento velho sobre a nossa vida. Sai disso, o fermento é novo. Aqui tudo é novo, tudo se fez novo. Aqui o reino é estabelecido, nós estamos vivendo no céu, nós andamos no céu, nós trabalhamos nesse céu, nós vivemos se alegrando no nosso céu, a gente vive com a nossa família, a gente vive, a gente festeja, a gente passeia, a gente curte, nós estamos vivendo só porque nós temos Cristo estampado na nossa mente, meu irmão. É assim que vocês têm que viver, é assim que vocês têm que andar. Quando eu ir lá para o céu eu vou ver meu irmão. Não, você já está no céu e você já está vendo seu irmão, abraça ele, se alegra com ele, beija ele. Você está no céu, Cristo já está estabelecido em nossa vida. Ele voltou a andar no meio de nós, ele andou no meio de nós, ele anda no meio de nós, ele está presente no meio de nós, meu irmão. Para o estado dos judeus, não. Ele se afastou porque o estado dos judeus é estado de prostituto, de prostituição. Se prostituíram com a mulher de Escarlate, a grande Babilônia. Se prostituíram com o Deus pagão. Se prostituíram introduzindo pessoas que não eram da linhagem de Arão dentro do templo. E agora ficaram à mercê dessas pessoas. Mas graças a Deus o templo caiu. O juízo de Deus se completou naqueles dias, no ano 70, vindo ali a destruição de Deus, como Pedro pregou. O juízo de Deus começará pela casa de Deus.
e foi destruída. 1.100.000 de judeus mortos, como está escrito no livro de Flávio Josefo. Aquele povo não se arrependiam, aquele povo preferiam morrer do que se converter a Cristo ressurreto, a Cristo que Paulo pregou. E, voltando ao assunto aqui que acabou de fugir, né? E agora eu lembrei, Paulo, foi muito difícil pregar as boas novas do reino, porque Paulo, pregando para o gentil, se deparou com povos pagões, povos que estavam crendo nos deuses de Babilônia, nos deuses do Egito, no Deus de Roma, Deus da Grécia, o Deus pagão. Vários tipos de deuses eram anunciados na época entre os gentios. E os gentios tinham que largar aqueles ensinamentos, viver que o Cristo ressurreto está em nossas vidas. É Ele que nos enche da sua alegria, é Ele que nos trouxe paz com Deus, é Ele que pela sua morte nós fomos sarados, fomos trazidos para perto, fomos reconciliados, fomos curados. Hoje, no pacto do século 21, todos, a humanidade, eles creem em Cristo, creem em Deus, creem no seu Filho amado que derramou o sangue no Calvário. Só que eles não conhecem a verdadeira história da graça de Deus, meu irmão. Então, hoje o povo está fundado em Cristo Jesus. Nós estamos estabelecidos no reino do fruto do Filho e do seu amor. Eles não conhecem ainda, porque eles não lêem a carta de Paulo. Eles não lêem o Novo Testamento, que é de Atos dos Apóstolos em diante. A graça de Deus revelada. Novo documento, uma nova aliança, para que eles de fato possam dizer: eu não tenho pecado, eu sou justo no Espírito, lavado, remido, justificado, reconciliado, trazido para perto. O sangue me regenerou. E nós somos nova criatura. E quando há nova criatura, meu irmão, de Cristo para cá, nenhuma condenação há. Pare de ficar condenando seus irmãos. Pare de ficar julgando seus irmãos. Apesar que nós, o povo da graça, nós não julgamos mais ninguém. A gente não julga o pior dessa terra. A gente não julga o assassino, a gente não julga o estrupador, a gente não julga o ladrão guloso, a gente não julga o pastor que está ali enganando e molestando as pessoas e vivendo bem da vida dessas pessoas. A gente não julga aqui os padres que vivem, né, nas suas atrocidades. A gente não julga pessoas que ficam com a língua falando demais. A gente não julga as fofoqueiras. A gente não julga mais aqueles que ficam apontando a vida do irmão. A gente não julga aquele que tem inveja sobre a vida do irmão. A gente não julga mais aquele que fica jogando praga na vida do irmão. A gente não julga porque a gente vê que isso é terreno, é carne. E Paulo fala: mesma debilidade que está no teu irmão também está em mim, meu irmão. Tu tá entendendo? Nós temos um pouquinho dessas avarezas, não tem como fugir disso. Não adianta chegar: eu não tenho, que aí você já vai estar tendo o espírito da soberba. Não, eu não tenho, eu sou perfeito, eu sou o santo do santo. Não, meu irmão, na sua natureza humana você é um lixo, você é uma podridão, você é uma bosta. Sabe quando Paulo fala: tudo que eu aprendi na lei eu trago como merda, como bosta, como esterco? Porque ele sabia que a lei era para corrigir o exterior dele, e o exterior dele estava cheio de merda, cheio de bosta, cheio de cocô, esterco. Da mesma forma que a minha vida no terreno, a sua vida no terreno, sabe? Alguém tocou em você, tocou na ferida, você já muda completamente o seu jeito de ser. Embora você pregue a graça de Deus, eu pregue a graça de Deus, a gente tenta viver aqui estabelecido no reino do Filho, do fruto do seu amor, mas a gente sabe que para sair disso daqui, basta tocar na sua ferida. Ou eu estou mentindo? Eu não sou soberbo, eu conheço a minha carne, eu conheço o meu homem exterior, eu sei o quanto ele é cruel, mas mesmo ele sendo cruel, eu procuro viver do meu homem interior e olhar para esse homem interior e falar: filho, você é um povo, um filho eleito de Deus, você é um filho que Deus designou para viver o fruto do seu amor. Quando eu olho para ele no espírito e me vejo lá salvo, eu olho e falo: você não tem pecado. Nada pode te contaminar no seu espírito. Paulo fala: por mais que a minha carne desfaleça, caia, regrida, volte para o que é imperfeito, o meu espírito, o seu espírito, ele avança dia
após dia, porque já está perfeito pelo que Cristo fez no madeiro. Nada pode te afastar, te separar do amor de Deus, nem altura, nem potestade, nem precipício, nem nudez. Nada te separa do amor de Deus. O que Deus fez, está feito, realizado no seu espírito. Olhe-se para você no seu interior. Olhe para você no seu espírito. Veja a perfeição de Cristo no seu espírito. E tenta viver a melhor alegria, a melhor paz, a melhor amizade desse espírito com Deus. Meus irmãos, sejam todos bem-vindos aí no canal. Sinta-se abraçado, amado, protegido pelo Pai da Luz, porque Ele sim nos protegeu e nos acolheu. E nós estamos debaixo das suas asas, que nem a galinha faz com seus pintinhos. Porque Ele quer esquentar, Ele quer cuidar, Ele quer dar o melhor aconchego. E Ele já deu esse aconchego para nós. Deus é como se fosse uma grande galinha com as asas abertas. E nós como pintinho debaixo das suas asas. Quando ele falou isso para os judeus devem ter ficado pasmados. Da mesma forma que muitos hoje vão falar, nossa, o João Carlos já vai estar reparando Deus como uma galinha. Mas é dessa forma, meu irmão. Da mesma forma que tu pode reparar Deus como um gatinho que acolhe seus gatinhos. Uma manada de elefante, na qual quando vem uma presa, as manadas de elefante colocam os seus filhotinhos no meio e eles ficam fazendo cerco ali para proteger seus filhotes. Mano, é maravilhoso sentir a graça de Deus sobre a nossa vida. Sinta-se amado, protegido, sinta-se abraçado. Aos meus inscritos aqui do canal do YouTube, um forte abraço, beijão no coração de cada um de vocês, tá bom? Muito obrigado pela boa mensagem que vocês escrevem aí. Seja sempre cheio dessa presença. Nunca mais volte para o vômito. Nunca mais volte para aquilo que Deus aniquilou na cruz, no madeiro. Viva eternamente como filhos estabelecidos no reino do fruto do Filho do seu amor, tá bom? Fui!